Olá, pessoal! Dando continuidade à nossa primeira aula de engenharia de software, vamos falar agora sobre os mitos que envolvem o desenvolvimento de software. Bons estudos! Vamos falar agora sobre os mitos do software. Os mitos são desinformações e confusões que são propagadas ao longo do tempo. Ainda há muitos requisitos desses mitos porque eles foram tidos como verdade. E é difícil mudar hábitos antigos. Aí nós temos três tipos de mitos. Nós temos o mito do cliente, o mito administrativo e o mito do profissional. Então vamos falar um pouquinho de cada um deles. Mitos do cliente. Uma declaração geral dos objetivos é o suficiente para começar a escrever os programas. Podemos preencher os detalhes mais tarde. Todo cliente pensa assim. Ele acha que basta chegar para você e falar assim, eu preciso de um software que faça avaliação física e que gerencie os meus clientes. E aí pronto, você já vai sentar a bunda na cadeira e vai começar a programar. E aí depois ele vai passando para vocês os detalhes. Bem, isso é um mito que acaba nos prejudicando muito no sentido de fazer o levantamento dos requisitos. Porque a gente precisa desmistificar isso com o cliente, de que não basta ele me passar que eu já posso ir adiantando. Quanto mais eu faço mudanças depois que o software está sendo construído, maior vai ser o meu custo. E é muito difícil para o cliente entender isso. Uma definição inicial ruim é a principal causa da maioria dos fracassos no desenvolvimento de software. As necessidades do projeto mudam continuamente, mas isso não é um problema, pois o software é flexível. Então nós temos aquela ideia que o hardware é rígido e que o software é flexível. Então, já que é flexível, a qualquer momento eu posso mudar qualquer coisa. Poder pode, mas isso vai ter um custo. Os requisitos do software eles podem mudar, mas o custo da mudança varia bastante dependendo em que fase ela ocorrerá. Se eu estou na parte de definição do software e resolvo fazer mudanças, eu vou ter um custo X. Se eu estou na parte do desenvolvimento, esse custo já vai para 1,5x a 1,6x. Olha só como faz diferença. E muitas vezes os nossos clientes não entendem isso. Então, quando a gente fica ali no pé dele, querendo que ele passe mais informação, sentar com ele, que ele aprove os requisitos, ele acaba achando que a gente não quer começar a programar e que a gente está criando muitas vezes até dificuldade. Porque ele, na cabeça dele, ele pode chegar com um negócio metade implementado, que é só chegar lá e inserir mais umas linhas de código e tá tudo bem. E aí a gente sabe que não é bem assim. Quando é na fase de manutenção, então, olha só como fica mais caro. Vai de 60 a 100 vezes mais o valor que eu pagaria se fosse na parte de definição. Então, por isso que a gente não pode ter uma definição muito breve, muito rápida e já começar a implementar. É preciso amadurecer aquelas ideias, de pensar bastante a respeito, de ouvir todas as partes envolvidas, para que eu tenha a melhor definição possível e assim eu não precise fazer mudanças depois. Olha só o gráfico de custos a mudanças. Na parte da definição, o meu custo é baixíssimo. Se é parte de desenvolvimento ou manutenção, esse custo é muito alto. E aí, o que acontece? O cliente que não consegue, que não entende isso, quando a gente não consegue deixar claro para ele que é assim que funciona, chega na parte, por exemplo, de manutenção, ele quer fazer uma mudança, aí quando a gente fala qual que vai ser o custo disso, ele acaba não aceitando. E aí ele não quer pagar pelo preço. E aí o que acontece muitas vezes? O software é deixado de lado e se produz outro. Porque muitas vezes acontece até de que fazer essa manutenção fique mais caro do que eu produzir um software novo. Agora vamos falar sobre os mitos administrativos. Temos um manual de padrões e procedimentos para a construção de software. Isto basta. Bem, será? O manual ele é usado? Os profissionais de software sabem que ele existe? Ele reflete as técnicas mais modernas? Ele é completo? Então, muitas vezes eu tenho ali à disposição dos meus programadores, manual, tecnologias, livros, várias coisas, só que muitos nem sabem que tem ali aquilo à disposição.
e muitas vezes pode estar desatualizado, então tem toda essa questão. Não basta eu equipar a minha empresa com uma biblioteca, com um espaço de estudo para os meus funcionários se manterem atualizados, se eles não utilizam. Eu só estou gastando tempo, gastando dinheiro e comendo espaço da minha empresa. Temos ferramentas de desenvolvimento de última geração, pois compramos os computadores mais modernos. Isso é um outro mito. Em geral, ter ferramentas de auxílio ao desenvolvimento de software, como por exemplo uma ferramenta Case, ela é mais importante do que ter a última geração em termos de hardware. Então, eu ter uma boa organização, um bom planejamento, uma equipe que flui melhor, isso é muito mais fundamental do que eu ter melhores computadores e estar programando na linguagem de programação mais moderna que existe. Outro mito administrativo. Estamos atrasados no prazo. Podemos tirar o atraso colocando mais programadores no projeto. Isso vai funcionar? Normalmente isso não funciona. As novas pessoas, elas precisam se integrar ao projeto. Elas vão precisar se adaptar à equipe, vão levar um bom tempo para poder ficar a par de tudo. E você vai ter que destacar pessoas que estão ali produzindo para passar todas essas informações para ela. A depender da complexidade do projeto, do quanto que já foi desenvolvido, vai ficar elas por elas, ou até mesmo perder tempo, já que você teve que parar um funcionário que estava dando continuidade para fazer a atualização dessa nova pessoa que está chegando. Agora vamos para os mitos do profissional. Assim que escrevemos o programa e ele funcionar, o nosso trabalho está terminado. Seria uma maravilha se fosse assim. Mas a gente sabe que não é. Pelo menos agora vocês estão sabendo. Em geral, mais de 70% de todo o esforço gasto no programa ou sistema ocorre depois que ele foi entregue ao cliente. Porque aí vem toda a parte de ensinar o cliente a utilizar, a parte de instalação, a parte de manutenção e por aí vai. Na maioria das vezes, quanto mais cedo se começa a escrever o código, mais tempo se gastará para terminá-lo. Porque você começa a escrever cedo demais, aí o seu cliente vem trazendo novas definições, novas funcionalidades, porque você antecipou demais isso, e aí você acaba levando mais tempo para poder terminar. Sem falar que não tendo um planejamento de instalação do software e de manutenção do software, vai fazer com que você gaste muito mais mão de obra depois também. E nem sempre essa mão de obra vai ser equivalente ao dinheiro que você vai requisitar por aquilo. Quando a gente vai fazer o desenvolvimento de um software, inicialmente é definido e assinado contratos entre a empresa e o cliente. E ali já é acordado tudo, inclusive a manutenção. E aí, se você antecipa as coisas demais, se você entrega um software com baixa qualidade, você vai gastar muita mão de obra na manutenção e isso não vai refletir no valor que ele está te pagando. Mas aí acontece que você que fez a antecipação demais da implementação e da entrega do software, quando deveria ter pensado melhor na questão do planejamento. É por isso que muitos contratos eles só devem ser fechados depois que é definido quais vão ser as funcionalidades do software depois que eu tenho definido os requisitos. Até para o cliente saber que, a partir daquilo ali, se ele quiser modificações, vai ter um custo extra. Outro mito do profissional. Enquanto o programa não estiver funcionando, não há como avaliar sua qualidade. Não é bem assim. Revisões técnicas podem ser feitas desde o começo de um projeto e são uma das formas mais efetivas de garantia de qualidade do software. Então, eu posso começar a fazer revisões desde a época em que eu estou fazendo o levantamento de requisitos. Isso vai garantir a qualidade. O cliente chega para mim e fala, eu preciso de tais e tais funcionalidades. Dê um tempo, espera passar alguns dias e faça com ele uma revisão disso. Possa ser que ele retire, que ele acrescente, que ele mude. Converse com as pessoas que vão utilizar o software. Veja tente entender um pouco do funcionamento da empresa. Sugira novas
funcionalidade de acordo com aquilo que você viu ali que funciona na empresa. Então isso vai fazer diferença, porque eu estou fazendo um levantamento de requisitos adequado de forma que vai evitar mudanças lá na frente. Não basta eu chegar para o meu cliente, ó, tudo que ele me falar, eu coloco ali no papel, é isso que eu vou desenvolver e entregar para ele. Se depois isso não for utilizado pela empresa, se ele não conseguir utilizar isso, não adianta nada. Ele vai ficar insatisfeito, vai quebrar o contrato com você, vai procurar uma outra pessoa e dizer que você é um profissional ruim. Então eu não posso me basear somente nas funcionalidades que ele me diz que precisa. Eu preciso investigar se o que ele está falando é realmente o que ele precisa. E aí, desde esse momento, eu já estou fazendo revisões técnicas. É uma parte ainda de escrita, de elaboração, de entendimento, e a partir dali eu já estou fazendo revisões e testes. Outro mito. A única coisa a ser entregue em um projeto bem-sucedido é o programa funcionando. Aí lá na frente você vai precisar estar indo lá toda hora para poder ensinar a galera a mexer, você vai ter a maior dor de cabeça para poder fazer manutenção, então não é bem assim não. O programa funcionando é só uma parte. Lembra da definição de software? O que mais que o software precisa ter? Eu preciso de toda a documentação. Uma boa documentação incluindo os requisitos, projeto das estruturas de dados, especificação de testes, é o alicerce para um projeto bem sucedido e serve como guia de manutenção. Além do que, se eu tiver vídeos ou manual de usabilidade do software, quanto mais eu cerco de informações para o meu cliente, menos eu vou precisar ir lá ensinar ele a utilizar o software. Como buscar minimizar os novos problemas? Conhecer e utilizar as práticas da engenharia de software de maneira disciplinada e organizada. Acaba que tem muitas partes que são bem chatinhas, principalmente na produção desse material. Mas quando a gente faz isso de forma disciplinada e segue todas essas técnicas, eu vou ter menos prejuízos lá na frente. Eu vou demandar menos tempo para poder fazer manutenção, e aí quanto menos eu demando tempo de fazer manutenção, menos mão de obra para manutenção, e a pessoa continua me pagando ali aquele valor, maior vai ser o meu lucro. Desconstruir antigos conceitos de que o mundo do software é um mundo virtualmente indisciplinado. A gente tem essa cultura tem até a brincadeira da programação organizada, orientada à gambiarra. Então, é uma brincadeira consolidada, meio que reflete o mundo do software, mas não é bem assim. A gente precisa desconstruir isso. Precisamos, sim, de planejamento, de métodos e cumprir com o que foi acordado, com disciplina. Caso isso não ocorra, a gente vai ter software de má qualidade que muitas vezes nem chega a ser utilizados. Eu posso também criar soluções economicamente efetivas. Engenharia não tem por objetivo apenas resolver problemas, mas resolvê-los com o uso econômico dos recursos envolvidos. Então não adianta eu só pensar na solução, eu tenho que pensar também nesse custo-benefício, quanto que vai me custar essa solução. E tem também problemas práticos. Engenharia lida com problemas práticos cuja solução afeta pessoas fora do seu domínio de usuário. E eu preciso respeitar isso. Aplicar conhecimento científico. Engenharia resolve problemas aplicando ciência, matemática, técnicas e análise de projeto. Não tem para onde correr. Eu preciso aplicar isso. Construir objetos. Engenharia enfatiza soluções que, em geral, são objetos tangíveis. E a engenharia ela também está a serviço do homem. Engenharia não serve apenas para o usuário imediato, mas também desenvolve tecnologias e conhecimento que apoiam a sociedade como um todo. Com isso, nós temos a seguinte definição de engenharia de software, que está no livro do Somerville, 2007. A engenharia de software não está relacionada apenas com os processos técnicos de desenvolvimento do software, mas também com as atividades de gerenciamento de projetos de software e o desenvolvimento das ferramentas.
Essa é uma das definições da engenharia de software. Qual que é o enfoque da engenharia de software? O desenvolvimento dentro de custos adequados de sistemas de software de alta qualidade. Então, o objetivo da engenharia de software é desenvolver software de qualidade com baixo custo. Atuar de forma sistemática no desenvolvimento, operação, manutenção e no desenvolvimento de software. Então, a ideia é atuar de forma sistemática para que evite problemas e que evite como resultado um software ruim. Observações. Um sistema bem desenvolvido, ele vai facilitar tanto a sua operação como a manutenção. Então, se eu faço um desenvolvimento bem planejado, bem desenvolvido, que flui, que tem fluidez no seu processo de desenvolvimento, o usuário vai conseguir utilizar ele de forma mais fácil, ele vai ficar mais acessível, o cliente vai ficar mais feliz com isso, e na hora que eu precisar ir lá da manutenção, essas manutenções vão ser extremamente rápidas. Observação 2. Para desligar ou descontinuar um sistema, tem que surgir outro que o substitua. Então, por isso que eu tenho que pensar e planejar essa aposentadoria do software. Porque se eu vou deixar de utilizar, não basta eu chegar, não vou mais utilizar esse sistema e pronto. Eu preciso colocar um outro no lugar. E que seja atual e que atenda às minhas necessidades de hoje, que são completamente diferentes da necessidade de quando esse foi desenvolvido. Então, eu tenho que pensar como é que vai ser isso. Se o meu cliente já está com planos de que daqui a 2 anos ele vai abrir filiais e ele vai precisar de um software mais robusto com outras funcionalidades, antes dos 2 anos, eu já chego para ele e vamos fazer a nova versão do software. E aí, quando ele pensar em descontinuar, o outro já está pronto. O conceito de engenharia de software foi inicialmente proposto em 1968 em uma conferência organizada para discutir o que então foi chamado da crise do software. Então, essa crise ela foi estabelecida quando se viu que somente 2% do software era entregue. E aí, então, surgiu esse conceito, desde 1968, no intuito de pensar em formas de pensar em software, de planejar, de desenvolver o software de forma que ele tenha qualidade e que seja entregue. Porque naquela época nem isso se conseguia, né? Com o passar do tempo, isso vem melhorando bastante, mas dificilmente chegaremos na perfeição da construção de software. Bem, pessoal, então é isso. Terminamos aqui a nossa aula de introdução à engenharia de software e agora vamos para as nossas atividades. Tchau, tchau!